Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 18 de julho de 2021, domingão. Domingo, que Deus te dê graça, que o Senhor te dê um dia maravilhoso para aqueles que conseguem, né? Um dia de descanso, de reposição de forças, para aqueles que estão trabalhando, que o Senhor lhes dê graça, a presença, o vigor, a vitalidade, a alegria do Senhor, e que a alegria do Senhor seja a tua força. E nós estamos mais uma vez na presença do Senhor, falando sobre as coisas do Senhor, sobre os negócios do Senhor. A Bíblia fala que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, porque do alto todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Pai das luzes. E nós precisamos estar olhando para o alto, né? No sentido, claro, simbólico, mas era o que o povo fazia no deserto. O povo no deserto, ele olhava para o alto. Por quê? Porque o povo andava em conformidade com o movimento da nuvem, né? Então, se a nuvem se movimentava, o povo se movimentava. Se a nuvem parasse, o povo também parava. E não tinha uma lógica, não tinha uma sequência, uma agenda. Era tão somente olhar para o alto. E é por isso que a palavra fala que nós devemos exercitar e desenvolver essa relação com Deus. Sempre estarmos andando com o Senhor para que o Senhor nos mostre, nos dê a direção de todas as coisas. E é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Nós temos conversado nesses dias sobre escatologia, Mateus 21, 22, 23, 24, 25. Estamos falando sobre a cronologia dos acontecimentos. E dentro dessa cronologia, cada acontecimento tem a sua, vamos dizer, a sua doutrina, tem o seu significado, o seu conceito, e precisa ser observado. A Bíblia fala, lá no livro de Hebreus, que a gente tem lido esses dias, no livro de Hebreus capítulo 6, que nós precisamos conhecer e aprender e desenvolver a respeito e através e por causa dos rudimentos doutrinários de Jesus Cristo, os fundamentos elementares da nossa fé. E dentro desse ambiente de fundamentos elementares da nossa fé, ou dentro como diz a Bíblia, por exemplo, a tradução que eu leio, né, que é rudimento da palavra, o que significa? Significa que eu preciso, no mínimo, ter esse conceito básico. E dentro desse conceito básico estão ali, por exemplo, ressurreição, estão ali o juízo eterno. São 6 assuntos, mas eu estou falando exatamente sobre esses dois, né? Ressurreição e juízo eterno. Por que o juízo eterno? Porque é o último julgamento. Porque a partir desse julgamento, tudo será estabelecido, né? E esse julgamento, na verdade, é o resultado do primeiro julgamento. Qual é o primeiro julgamento? É aquilo que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 25, sobre exatamente as pessoas que estarão, né? Ou de um lado, do lado, como diz a Bíblia ali, de maneira simbólica, Jesus falando, ou do lado direito, ou do lado esquerdo. E nós precisamos buscar estar do lado direito e não do lado esquerdo, que significa aqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição, porque são aqueles que são ressuscitados para a vida eterna com Deus, sendo que aqueles que ficarão para a segunda ressurreição, como diz lá em Apocalipse, depois do milênio, né, serão ressuscitados para o juízo eterno, para um julgamento eterno, que né, nós não queremos participar. É claro que se você falar assim para qualquer um no globo terrestre, você quer ficar para ser ressuscitado na primeira leva ou na segunda leva? É claro que todo mundo vai falar, não, quero ser ressuscitado na primeira leva. Sim, mas para que eu possa estar coerentemente, né, conectado a essa primeira ressurreição, é necessário alguns
né, algumas atitudes. A primeira delas, é claro, é declarar e crer e declarar Jesus como seu Senhor e Salvador. Não tem como passarmos ilesos, incólumes a estarmos estabelecendo uma verdade na nossa vida. Alguns querem, outros não querem. Só que a Bíblia diz, e nós já lemos ontem, não vou ler de novo, só estou citando, a Bíblia fala que nós precisamos entender que não é o Senhor Jesus, ou Deus Pai, ou o Espírito Santo, que julgarão no último dia, como diz Jesus Cristo. Não são eles, mas será a própria palavra. A palavra determinará, aferirá quem ressuscitará na primeira ressurreição ou quem ressuscitará na segunda ressurreição. Por quê? Porque a palavra, ela por si só, ela estabelece e tudo no reino dos céus, até mesmo a pessoa do Senhor Jesus, até mesmo a pessoa do Pai, até mesmo a pessoa do Espírito Santo, o simples fato da Trindade estar presente e se manifestar, já vai estabelecer, né? Ou justiça ou juízo. Cabe a cada um decidir. É uma decisão pessoal, é uma convicção pessoal, é uma certeza pessoal. Então é exatamente o que o Senhor Jesus está falando lá em Mateus capítulo 25. Então, quando a gente pensa a respeito, a gente começa a edificar a nossa fé, a alimentar a nossa fé. A gente começa a estabelecer a nossa identidade de uma maneira muito mais profunda do que aquilo que aconteceu até então. Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo, vamos aprendendo, vamos nos capacitando a cada dia, né? E é por isso que nós estamos aqui hoje, para lermos a palavra do Senhor. Estamos falando sobre o juízo eterno e o que significa, e dentro desse tema juízo eterno, nós temos o segundo julgamento. O segundo julgamento é produto do primeiro, tá? Então o segundo julgamento, ele não é, vamos dizer assim, ele não é mais importante do que o primeiro. O primeiro julgamento é o mais importante. É o mais importante. Eu não ia ler, mas eu vou ler de novo aqui, só para que a gente lembre do texto em si. E o que está, pelo menos no título da minha Bíblia, o que está escrito que diz assim, Mateus 25, versículo 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele então, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e assim continua. Então você perceba que o grande julgamento, como Jesus pontua, não é ele quem vai julgar, é a própria palavra. A palavra será um instrumento de aferição, né? E dessas chamadas da internet que eu coloquei, ou do YouTube, ou do Instagram, ou do Facebook, eu estou perguntando, né? Qual é o instrumento de aferição? O instrumento de aferição não será o Senhor Jesus. O instrumento de aferição não será o Deus Pai, e o instrumento de aferição não será o Espírito Santo. Será a própria manifestação da palavra, de uma palavra rema, de uma palavra que tem força para acontecer, para estabelecer uma mudança, um divisor de águas, antes ou depois daquela palavra. Então, essa palavra, ou seja, essa palavra, né, é que aferirá quem estará à direita ou estará à esquerda. Então, esse é o grande julgamento. O segundo julgamento, que é o julgamento das obras de cada um,
é que será aferido no céu, lá na presença do Senhor. Não é o primeiro, é o segundo julgamento, porque o primeiro já estabeleceu, né? Quem está do lado direito ou quem está do lado esquerdo. Não tem mais como recorrer. Já estamos na última instância do tribunal. O que essa última instância vai fazer é aferir as obras. Desse lado, para o galardão, para a recompensa. E desse lado, para a sentença, para o julgamento e para, né, a morte eterna. Então, dentro dessa lógica, dentro dessa atmosfera que nós estamos falando sobre julgamento, tá? Então, dentro dessa lógica, dentro dessa linha de raciocínio, então nós vamos dar continuidade falando exatamente sobre a recompensa, sobre o talento. Diz aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 26, e caso você queira saber dos conceitos anteriores, ressurreição, como o Senhor Jesus vai tratar cada grupo de Israel, o grupo gentílico, o grupo da Igreja de Deus, né? Como que será o arrebatamento, quem irá para o arrebatamento, como será a aferição daqueles que estarão no arrebatamento, por que a noiva vai precisar sair de cena, né? Se é para fugir? Não. É para dizer que o mundo já faliu? Também não. Mas é para que a noiva seja coroada, seja constituída, e a noiva volte com o noivo. Agora, a volta, segunda vinda de Jesus, de maneira global, globalizada, universal, né? A volta do Senhor Jesus, já com a noiva e já com seu exército celestial, como diz a palavra, para tomar posse do seu reino. Então a noiva já terá sido arrebatada e a noiva virá junto com o noivo, numa constituição de casamento. A Bíblia fala que essa noiva, agora a igreja de Jesus Cristo, ela está ataviada, limpa, purificada, ou seja, já está sem pecado. Ela já está numa condição incorruptível. Então ela volta. Aqueles que são da segunda ressurreição permanecem mortos. Os da segunda ressurreição não ressuscitaram ainda. Entendeu? Então vamos lá. Mas qualquer coisa, vá assistindo, dá o teu like, dá o teu coraçãozinho, dá o teu joinha, se inscreva no YouTube lá, né? Participe do canal, porque no canal tem tudo, todas as passagens, tudo aquilo que eu já falei, tá certo? Então vamos dar continuidade. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Desculpe. Bom dia, pastor Amara, bom dia, bispo Antônio, bom dia, Eva, bom dia a todos os familiares que vocês representam, também minhas tias Rosália, Alzira, meus tios, bom dia a todos, meus pais, seu João, dona Dária, seu Toninho, dona Nadir, bom dia a todos, João, Roseli e também Ângela, Deus abençoe a todos, um beijo para todos. Deus abençoe, bom dia e que o Senhor esteja sobre cada vida, cada família, em nome de Jesus. Bom dia, bispo Antônio, Suzy, Priscila, todos os familiares, pastor Amara, os filhos Ulisses, Milena e também o Senhor esteja sobre o Douglas, sobre a esposa do Ulisses, netinhos e também o seu Ulisses. Deus abençoe a todos. Eva, Carlos, Débora, Cris, Danielzinho, Raquel, Fábio, o Senhor esteja sobre cada um, né? Estou orando por você, hein, Eva, para que todos os negócios se concretizem, em nome de Jesus, você viva mais uma vitória na tua vida, em todos os sentidos. A Amanda também tem orado para que os negócios deem tudo certo, e o Senhor esteja aí na direção de todas as coisas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos ler Hebreus capítulo 9, versículo 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Versículo 27. E assim como aos homens
está ordenado morrer, e uma só vez, vindo depois disto o juízo. Então o juízo vem para todos. Esse grupo, o grupo do lado direito, eu sempre procuro pensar como que você está assistindo, né? Então, olhando daqui, grupo do lado direito, porque a tela é ao contrário, né? É o inverso. Então, o grupo do lado direito vai para a minha esquerda, mas do grupo do lado direito é o grupo daqueles que serão ressuscitados na primeira ressurreição, e o juízo não é para condenação. O grande julgamento já estabeleceu quem será condenado e quem será absolvido. Serão absolvidos aqueles que têm a marca do sangue do Cordeiro, que declararam Jesus como Senhor e Salvador. Esse é esse grupo. O julgamento agora não é mais para ser condenado ou absolvido. O julgamento é sobre as obras. Se chama na Bíblia de galardão. Se chama na Bíblia de recompensa. Tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 12, versículo 36. Digo-vos que de toda palavra frívola, li esse texto ontem, né? De toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificados e pelas tuas palavras serás condenado. Então, é aquilo que eu falei para você ontem. Para nós, palavra é muito importante. Para nós, desculpe, perdão, não estou apontando o dedo para ninguém, até porque eu também me incluo. Mas para nós, falar coisas, palavras de maneira intempestiva, de uma maneira irresponsável, porque somos levados pela circunstância, né, porque a circunstância nos levou a falar coisas e tal, para depois pedir desculpa, isso para nós não existe. Isso para nós é transgressão. Por que transgressão? Porque a palavra na nossa boca precisa ter, e a gente sabe disso, tem que ter consequências. Tem que resultar em algo. Então eu não posso falar qualquer coisa. Por quê? Porque nós seremos julgados não apenas pelas obras, mas pelas palavras. E o que é palavra frívola? Palavra frívola eu li ontem, vou repetir. Palavra frívola significa palavras sem importância, palavras inúteis, superficiais, né? Que são faladas com coisas sem importância. Então não é qualquer coisa, não, é coisa sem importância mesmo. Mas para nós que carregamos a palavra do Deus vivo no nosso interior, na nossa vida, a palavra ela precisa ser lançada de maneira responsável, tá? Então que fique bem claro, só para a gente não esquecer. Então, bom, aí você já sabe o que o Espírito Santo está nos dizendo, né? Cuidado com aquilo que a gente fala, com as nossas opiniões, cuidado com os nossos xingamentos, né? Mesmo lá no farol, no carro que nos fechou, tem um monte de gente falando um monte de coisa e isso não é correto. Ou pelo menos a palavra do Senhor fala que tem consequências. Imagina Jesus no teu lugar o que faria, né? Como a gente aprende quando é criança na escola dominical, né? O que faria Jesus no teu lugar? Ou o que você faria no lugar de Jesus? Por quê? Porque ele é a nossa imagem e semelhança, ele é o gabarito perfeito, ele é o modelo eterno, então é ele que eu tenho que ter como meu gabarito. Romanos capítulo 14, versículo 10 diz assim: Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Ou seja, todos nós daremos contas de obras e de palavras. 2 Coríntios, capítulo 5, eu vou pular os versículos, só vou ler. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então esse deve ser o nosso objetivo. É edificar a nossa casa no céu. É nos preocuparmos com as coisas do
céu, porque as coisas do céu serão eternas, inclusive a respeito da recompensa. Já vou falar sobre esse assunto. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8, diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Versículo 9. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então esse segundo julgamento, volto a repetir, não é o primeiro e grande e principal julgamento, porque o primeiro grande e principal julgamento é aquele que vai determinar se nós estaremos do lado direito ou do lado esquerdo de Jesus. Isso já está estabelecido, já foi aferido. Esse segundo julgamento é por obras, por palavras, por atitudes. Quem está condenado vai continuar condenado. Quem está absolvido vai continuar absolvido, tá? Vamos lá. Os galardões serão diferentes um do outro, segundo o que cada um fez. Então eu vou falar propriamente dito agora, de maneira mais didática, pedagógica, sobre os galardões. De modo que, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 7 diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Versículo 8 de 1 Coríntios capítulo 13. Capítulo 3, só para você lembrar da história, Paulo está ali num conflito, né, por causa das pessoas que estão ao redor de Paulo, de Apolo e de Barnabé, sobre os procedimentos, quem era mais importante. Nós, seres humanos, somos levados sempre a entender a importância segundo aquilo que vemos, que enxergamos, mas Deus não é assim. Deus coloca mais importante aquilo que ele tem como propósito para cada um. É diferente, parece igual, mas é diferente. Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 diz assim: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então a questão da meritocracia, que eu não gosto desse conceito, desse tema, mas é um tema, um conceito que é amplamente, né, ensinado, divulgado e até aferido diante da sociedade humana, né? Então eu não tenho como fugir disso, mas eu não acho essa questão da meritocracia, humanamente falando, um conceito bom, mas, enfim, essa é a minha opinião. Né? Então, o que significa o galardão aos olhos de Deus? O galardão e a recompensa aos olhos de Deus é exatamente estabelecido como resultado do propósito de Deus na minha vida. Se o Senhor me chamou, e eu sempre dou esse exemplo, né? Se o Senhor me chamou para ser médico, nos Médicos Sem Fronteiras, não adianta eu ser médico lá no Hospital Einstein. Não adianta eu ser médico lá no hospital, sei lá, de Oxford, lá na Inglaterra. Não, eu tenho que ser médico lá. Mas eu sou médico do mesmo jeito. Tá bom, aos olhos humanos parece ser igual, mas aos olhos de Deus é completamente diferente. Então, quando eu vou, e eu sempre falo para você, quando eu vou aconselhar noivos, namorados para casamento, eu sempre dou esse exemplo. Se você quer ser médica, no Médicos Sem Fronteiras, e você quer ser economista, né, para trabalhar nos prédios financeiros de Manhattan, nos Estados Unidos, então cumpra com o teu chamado. Claro, se forem servos de Deus, lógico, né? Cumpra com o teu chamado, e você cumpra com o teu ministério, com o teu chamado. Um é melhor do que o outro? Não. É conforme o propósito de Deus para cada um. Quem estabelece isso é a minha relação pessoal com Deus. Só eu sei. Eu estou aqui conversando com você hoje porque só eu sei o que Deus tem como propósito na minha vida. Não pode ser diferente. É pessoal, é individual, é singular.
Cada um de nós tem um manequim diante de Deus. Não adianta eu estar em outra atividade ou fazendo outra coisa se não for exatamente aquilo que Deus tem para mim. Ainda que eu esteja fazendo para o Senhor, ainda que a misericórdia do Senhor me alcance, ainda que tenha resultados maravilhosos, mas isso não significa que a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, certo? Então vamos continuar. Mateus capítulo 23, versículo 13 diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Versículo 14 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Então, aos olhos humanos, os escribas e fariseus estavam fazendo o certo. Eles estavam edificando as viúvas, eles estavam visitando, fazendo suas visitas regulares, eles estavam atendendo a necessidade dessas viúvas, mas aos olhos de Deus não. Por quê? Porque eles estavam com segundas intenções. O coração deles não era reto, não era digno daquilo que o Senhor havia estabelecido. Então eles estavam com erros de conduta. Nós vivemos numa sociedade que erra na conduta, né? Então, por exemplo, dizem lá os estudiosos, né, da ONU e tudo mais, que a sociedade, principalmente dos países em subdesenvolvidos ou os países em desenvolvimento, que os erros de conduta não é a corrupção lá em cima, na vida política. O erro de conduta começa na sala de aula com o professor, quando não cumpre com seu papel, por uma série de razões. Então dizem eles que o erro de conduta começa ali. Então aqueles professores formarão possivelmente crianças e depois, a posteriori, jovens e adultos que errarão na conduta porque eles ensinaram, através dos seus procedimentos, o que é erro de conduta. Então, isso na sociedade. No mundo espiritual é exatamente a mesma coisa. Por que nós somos uma igreja fraca? Porque nós somos... Igreja é com I maiúsculo, não estou falando mal de ninguém. Então, mas eu estou falando de todos ao mesmo tempo. Então, por que é uma igreja fraca, uma igreja sem identidade? Porque houveram, né, nas suas fileiras, principalmente na liderança, erros de conduta. Então vamos lá, versículo 15 de Mateus capítulo 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Primeiro, ele está falando que eles vão para o inferno. Mais uma vez, Jesus toca na ferida dos escribas e dos fariseus. Segundo lugar, ele está falando que é exatamente a prática, a tarefa, a atividade nula, fraca, pífia, vazia. Por quê? Porque ela não tem raiz. Porque ela não tem um propósito na origem. E o Senhor quer que nós tenhamos propósito em tudo que fizermos. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 12, diz assim: versículo 11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Esse dia está com um D maiúsculo, né? Porque é dia do Senhor, é o último dia. Porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia como de que através do fogo. Tá vendo? Não é mais, agora é o segundo julgamento, não é mais o primeiro. Então, esse
será provado nas suas obras. Aqui Jesus coloca 3 elementos. Paulo, o apóstolo Paulo, coloca 3 elementos: a prata, o ouro, né, e as pedras preciosas. Vão passar pelo fogo? Vão. Igualmente, igual todos os outros elementos, madeira, feno, palha. Mas esses 3, ouro, prata e pedra preciosa, vão passar pelo fogo, mas vão permanecer na sua consistência. A madeira, o feno e a palha vão se queimar. Então é exatamente o que o Senhor fará nesse segundo julgamento, né? Nós passaremos vamos chamar assim, pela prova de fogo. Fizemos aquilo para o qual o Senhor tinha sobre nós? Sim. Então é prata, então é ouro, então é pedra preciosa. Fizemos aquilo que o Senhor queria? Não. Mas fomos servos de Deus. Mas dentro da misericórdia do Senhor nós fizemos. Então a Bíblia diz que nós seremos salvos como que através do fogo. Seremos salvos, vamos dizer assim, chamuscados pelo fogo. Entendeu? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então nós somos santuário de Deus. Não deixamos de ser. Tão somente nós não teremos aquilo que poderíamos ter se cumpríssemos com o propósito de Deus na nossa vida. Certo? Então, eu vou ler, não vai dar tempo mais, mas depois eu vou ler e a gente vai continuar falando a respeito. Por quê? Só para eu terminar aqui, às 4h30 eu vou voltar, então a gente vai continuar. Eu sou da geração de evangélicos que nós tínhamos como, assim, o suprassumo do evangelho ser um, né, pregador televisivo. Naquela época, nos anos 70, nos anos 80, né, nós tínhamos os grandes pregadores que eram maravilhosos, e um deles continua sendo, né, que é o Jim Swaggart. Os outros já estão na glória. Billy Graham, Rex Humbert, e tantos outros homens maravilhosos, Katharine Kuhlman, né, nos anos 60, né, meados dos anos 60, começo dos anos 70, uma grande pregadora, né, que quando ela ia pregar, gente, veja lá na internet, assista, é uma coisa assim, é uma preciosidade. Então nós tínhamos como projeto de vida, como objetivo, naquele momento, naquela época, sermos iguais, porque para nós era aquilo que valia a pena. E muitos da minha geração, muitos de nós, fomos frustrados. Por quê? Porque a nossa ideia de fazer a obra de Deus era tão somente esse movimento evangelístico maravilhoso de públicos, de populações inteiras, de grandes estádios, né, de futebol cheios de gente, centenas de pessoas se convertendo, que é maravilhoso e é muito especial para aqueles que foram chamados para isso. A questão toda era entender de que cada um de nós tem uma porção, cada um de nós tem um propósito de Deus. Então, quando você lê a palavra do Senhor, por exemplo, a respeito do próprio Senhor Jesus, né? Ele próprio, no sentido pessoal, humano, ele não foi assim um grande pregador que movimentava centenas e milhares de pessoas. Pedro, numa pregação, já tinha mais gente do que o próprio Senhor Jesus, na primeira pregação que ele fez. A questão não era essa. A questão era fazer e cumprir com os propósitos do Senhor. Então isso foi, durante toda a história, se você olhar para a palavra do Senhor, para os grandes homens de Deus, para as grandes mulheres de Deus, nem sempre foram pessoas popularmente, vamos dizer assim, conhecidas
né? Mas foram pessoas que cumpriram ipsis literis, conforme aquilo que está escrito lá no capítulo 11 de Hebreus, né? A galeria dos homens e das mulheres de fé. Por quê? Porque cada um deles cumpriu com seu propósito. Então o galardão, a recompensa que a palavra de Deus mostra, e nós vamos pensar a respeito ainda muito além disso, a gente vai perceber que a questão não era o feito, o resultado, se era mais popular ou menos popular, se reunia mais ou menos gente. Era se a pessoa estava cumprindo exatamente com aquilo para o qual ela foi levantada. O propósito de Deus. Existem pessoas que estão cumprindo com o propósito de Deus porque cuidam dos seus queridos, né? Por exemplo, uma mãe de família que cuida ali do seu lar, da sua casa, do seu marido, dos seus filhos. É um ministério maravilhoso. E para mim é um dos ministérios mais difíceis que existem, né? Porque você faz uma coisa hoje e amanhã começa a fazer tudo de novo. Não para nunca. Mas isso não significa que a pessoa esteja pura e simplesmente fora dos parâmetros ou fora, né, do crivo ou da régua de aferição do Senhor, porque ela apenas está cuidando da família. É o ministério dela. Ela foi chamada para isso, ela se sente bem fazendo isso. Ela sabe que Deus colocou ela naquele lugar, então é o melhor ministério que existe. Tá me entendendo? Então é exatamente isso que nós como igreja madura precisamos aprender, porque a partir desse conceito, tudo que acontece ao nosso redor fica mais fácil de aferir. E nós não somos pegos, né, no contrapé porque fulano ou beltrano faz isso. Eu já falei isso para você, né? Existem grandes conferencistas que têm o título de pastor. Talvez até porque foi chamado de pastor, o seu ministério só entende uma pessoa como pastor, mas na verdade ele não é pastor. Porque se você for conversar com a pessoa no dia a dia, né, ele não é um pastor, no sentido da palavra pastor. O que é ser um pastor? Ele é um conferencista, ele é um palestrante. E dentro daquilo que ele se propõe, desde que seja da vontade do Senhor, amém, glória a Deus, é um grande, eloquente palestrante. Mas ele ter o nome de pastor nem sempre vai expressar exatamente a sua identidade espiritual. E na maioria das vezes não manifesta. Porque se você vai falar com a pessoa no dia a dia, quando ele tem o seu cuidado com o seu rebanho ali, com as pessoas que o Senhor colocou possivelmente, entre aspas, na sua vida, ele é uma pessoa completamente fora de uma identidade de pastor, de cuidado, de zelo, de conversar, ter paciência para ouvir, ter tempo para ouvir. Ele não vai conseguir porque ele não é o pastor. Ele só tem o nome de pastor. E assim, por todo o ministério, em várias áreas. Então você percebe desculpe o termo, esse erro de conduta, até mesmo na cultura evangélica. Mas isso é muito prejudicial para a obra de Deus, porque nem sempre a obra de Deus, ela consegue viver, identificar as pessoas. Então quem é mestre, quem é pastor, quem é profeta, no sentido saudável da palavra. Eu não estou aqui, né, discutindo agora o mérito, eu estou só falando. Então quem é misericordioso é misericordioso, quem trabalha na assistência social ou seja, de um trabalho secular ou dentro da própria igreja e cumpre com o seu papel. Então cada um tem o seu papel e tem a sua identidade e dará contas disso ao Senhor. E o Senhor aferirá nos galardões e nas recompensas, porque todas as obras aos olhos de Deus estão descobertas. Eu vou passar por essa passagem ainda. Então isso significa que nós precisamos trabalhar isso para que, amadurecidamente falando,
nós não sejamos pegos pelo simples fato de estarmos fazendo algo para o Senhor. Porque nem sempre é a vontade boa, perfeita e agradável. Dará resultados? Dará. A misericórdia do Senhor vai visitar e vai manifestar e vai ajudar? Com certeza, porque Deus é Deus. Mas do outro lado, entendermos que a vontade boa, perfeita e agradável, nem sempre. Então, qual é o objetivo de nós estarmos estudando tudo isso? Primeiro, para aprendermos da palavra e aprendermos desse tema, né, escatologia, que não é tão assim diferente. Não, escatologia faz parte da palavra do Senhor e é fácil de entender e é fácil de visitar e de aprender e de se desenvolver. Segundo, é para que nós possamos aprender rudimentos da palavra, rudimentos da doutrina de Deus, e com isso nós possamos estar o quê? Nos amadurecendo a cada dia, né? Então hoje eu estou falando sobre juízo final, que também é um tema dentro da escatologia polêmico, controverso, mas que não é. É apenas a maneira de nós entendermos e colocarmos todas as coisas. Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus, às 4:30 da tarde, estou de volta aqui e a gente vai continuar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor se manifeste e que você saiba exatamente o manequim que o Senhor costurou, que o Senhor colocou, fez para que você possa vestir. Esse manequim é teu. Só você pode usá-lo. É como se o Espírito Santo fosse, né, um costureiro, né, que faz as suas obras de maneira pessoal e singular. E é assim que o Senhor fez. E o Senhor confeccionou um manequim que só você pode usar. Ninguém na face da terra pode usar. Só você. Né? Por exemplo, a história de Saul e de Davi. Você pega Saul. Saul foi levantado como rei porque o povo queria um rei. Samuel até se sentiu rejeitado, mas aí Deus falou: Samuel, antes de rejeitar você, rejeitaram a mim. Mas aí o Senhor levantou Saul. Quando o Senhor levantou Saul, o Senhor não levantou Saul para não dar certo. O Senhor levantou Saul para dar certo. Só que no meio do caminho, Saul se sente rejeitado, tinha uma autoimagem muito ruim, ele precisava de um tratamento terapêutico, mas não procurou tratamento terapêutico, né? Através de Samuel, ele não procurou, ele não deu ouvidos, e aí ele errou grandemente, tropeçando, tropeçando e tropeçando. Quando Davi vem e o Senhor o levanta para ser rei, presta atenção no que eu vou falar, e o Senhor o levanta para ser rei, Davi não era igual a Saul. Davi era completamente diferente de Saul. Porque Davi tinha um manequim dele. Saul tinha um manequim que ele não soube usar. E Davi tinha um manequim dele. Davi era um homem de louvor, Davi era um levita, Davi era um pastor, gostava de cuidar das pessoas, mas tinha uma relação com Deus maravilhosa. Aí Davi substitui Saul? Sim, Davi substitui Saul. Só que aqueles espaços que Saul deixou, alguns deles, não foram preenchidos por Davi. Porque Davi errou? Não, porque Saul que não cumpriu com aquilo que o Senhor havia determinado. E lembre dessa verdade espiritual. Nunca se esqueça. Quando alguém não preenche exatamente todos os espaços e lacunas que o Senhor o levantou para preencher, sabe o que vai acontecer? Demônios vão preencher esses espaços. Ainda que hajam outros que, vamos dizer, acumulem atividade por causa aquele espaço vai ficar vazio. Aquele espaço não será plenamente preenchido. Por quê? Porque aquele espaço foi negligentemente esvaziado ou não preenchido. Então,
a pessoa vai dar conta daquele espaço, porque ela foi levantada para preencher aquele espaço. Isso eu estou falando para você, para que nós amadurecemos na nossa relação com Deus. Então Davi foi maravilhoso. Não existe um homem, né, como diz a palavra, segundo o coração de Deus. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Maravilhoso, né? Um grande homem. Se fala dele até hoje. Jesus tinha orgulho de ser chamado filho de Davi. Então, é claro que Davi cumpriu, dentro daquilo que seria o seu chamado, cumpriu. Porque senão ele não seria chamado segundo o coração de Deus. Então nós precisamos trabalhar isso de uma maneira muito mais, uma sintonia fina, sabe? Trabalhar isso de maneira muito mais detalhada, colocada diante do Senhor, para que nós saibamos exatamente a extensão, a profundidade, a largura e a altura do nosso chamado e da nossa constituição. Amém? Glória a Deus, vamos orar em nome de Jesus, vamos colocar tudo isso diante do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela é muito especial e nós precisamos aprender com ela todos os dias em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, cada um que está aqui, nossos queridos, nossos irmãos em Cristo, a nossa igreja, a nossa comunidade sem paredes, a nossa, como eu chamo, a nossa sinagoga virtual, a glória, a presença, o poder, o mover do Senhor, para que nós possamos exercitar, desenvolver, aprender e ao mesmo tempo ensinar aquilo que são os teus rudimentos, as tuas palavras, as tuas doutrinas, ó Deus, em nome de Jesus, e não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas permanecermos e sermos edificados, crescendo abundantemente diante da tua graça, diante da tua misericórdia, do teu mover, da plenitude do teu Santo Espírito. Por isso, derrama-te sobre nós. Ó Deus, vem sobre nós, nossas vidas, nossos familiares, idosos, avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, genros, noras. Derrama-te, ó Deus, vem com a tua glória, move-te dos céus. Toca, visita os nossos familiares, aqueles que estão passando pela Covid-19. Ó Deus, nós temos orado pela Thaís, pelo Márcio. Cura, visita, fortalece a vida do Márcio, o seu corpo, o seu organismo, vias aéreas, pulmões. Senhor, em nome de Jesus, visita-nos, nos nossos queridos, nossos familiares, órgãos, tireoide, célula, rins, pâncreas, fígado, coração, artérias, veias, circulação sanguínea, em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, toca, visita, cura, em nome de Jesus, olhos, ouvidos, pés, pernas, juntas, recebam a vida, recebam o poder da glória, da presença, do mover, o Jeová Rafá se manifestando, tocando, curando, visitando, ressuscitando. E nós daremos sempre ao Senhor toda a honra e toda a glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país, o nosso povo brasileiro. Tem misericórdia, sara a nossa terra, quebra as maldições, perdoa o nosso pecado, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Deus, vem sobre nós, vem sobre o nosso domingo. Prepara-nos para uma semana maravilhosa, uma nova etapa, um novo tempo, um novo dia, porque o Senhor é Deus, e que o Senhor possa se renovar e encontrar um ambiente em nós, para que o teu renovo, a tua presença, a tua vida abundante façam total diferença, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa, estejam sobre a tua vida, tua casa, tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, até mais tarde, às 4:30 da tarde. Deus abençoe, um beijo, fique na paz do Senhor, um domingo maravilhoso. Para quem vai comer macarronada, uma boa macarronada, Deus abençoe a todos, fique na paz, até às 4:30. Um beijo para vocês.
Bispo Antônio, assim seja. Bom domingo a todos os irmãos. Amém, Bispo Antônio. Pastora Mária, glória a Deus. A minha tia Alzira, bom domingo para todos. Amém, tia Alzira, para a senhora também. Deus abençoe a todos. Eva, um beijo. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Tchau, tchau.